Pessoal, após falarmos do período homérico, nós damos início a um outro período da história grega, não menos importante, muito pelo contrário. É neste período que as instituições gregas, que os vestibulares no Brasil mais cobram, surgem. Nós vamos falar neste momento do período arcaico. Período arcaico este, pessoal, que vai do século 8 até o século 6 anterior a Cristo. Mariane, por que o período arcaico ele é tão importante para a história? Porque é no período arcaico que nós temos a formação das polis, correto? Quando eu falo em polis, meus amigos, nós estamos falando das chamadas cidades estado, correto? Falamos então das cidades estado. E falando dessas cidades-estado, nós destacaremos ao longo da história grega, ao longo do período arcaico, a formação de duas grandes cidades-estado. Mariane, de qual cidades nós falamos? Nós falamos primeiramente de Esparta e nós também falaremos de Atenas. Esparta e Atenas. Por que eu dou bastante ênfase quando eu falo dessas duas cidades-estado? Foram as duas que mais prosperaram na Grécia Antiga. Foram as duas que tiveram maior importância, tanto política quanto cultural. Porém, estas cidades-estados, elas eram antagônicas, ou seja, as características culturais de uma para a outra eram totalmente opostas, conforme nós veremos a seguir, ok? Pessoal, retomando então nosso raciocínio, nós estamos falando neste momento do período arcaico, correto? O período de formação das polis, e do qual anteriormente nós destacamos que as duas principais polis gregas eram Esparta e Atenas. Eu começo o meu assunto discutindo com vocês Esparta, certo? Pessoal, Esparta, enquanto localização geográfica, está situada na península do Peloponeso, para ser mais específico, na planície da Lacônia, correto? É impossível falar da cidade-estado de Esparta sem caracterizá-la através de 3 pontos. Mariane, quais são estes 3 pontos que você cita para nós? Então vamos lá. As 3 palavras-chave para o entendimento de Esparta: militarismo, laconismo
E por fim, xenofobismo, correto? Falaremos então destas 3 características ligadas ao povo espartano. Mas, Mariane, o que significa uma dessas características? Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, vestibulandos, é que, quando eu falo em Esparta, nós não podemos nos esquecer, lembrem-se sempre, os espartanos, eles descendem do povo dório, um povo intimamente ligado às artes de guerras, certo? Então, este militarismo que eu cito, ele tem a sua origem basicamente voltada para as raízes do povo dório. Era um povo que tinha como sua principal característica buscar novos territórios, invadir novos territórios, correto? A conquista de novos territórios. Importante também saber é que este militarismo, ele está tão enraizado culturalmente para os nossos amigos espartanos, que a educação espartana, em especial a educação masculina, ela é totalmente voltada para a formação de soldados. Então, deem um destaque para esse pontinho para mim. Este militarismo, ele está enraizado, inclusive, na educação, mas principalmente educação masculina, a formação de novos guerreiros, ok? Até aqui, sem dúvidas? Dou continuidade, então. O segundo ponto de destaque para nós, pessoal, o laconismo. Conforme eu caracterizei geograficamente, Esparta está na planície da Lacônia. Daí o nome laconismo, pela relação geográfica. Mas, professor, o que isso tem a ver na sua característica cultural? Bom, esse laconismo enquanto característica cultural, eu gostaria que vocês pensassem desta forma. Abre aspas. O bom espartano, ele não questiona, ele obedece. Novamente eu digo para vocês, o bom espartano, ele não questiona, ele simplesmente obedece. Ponto. Por que, Mariane, você traz essa relação com essas palavras? Bastante simples. Como nós tínhamos uma educação totalmente militarizada, este laconismo, ele pregava uma relação de hierarquia. Isso para nós é muito importante, uma vez em que ordens para espartanos não eram questionadas. Eles, enquanto bons guerreiros, enquanto bons soldados, eles simplesmente obedeciam todas as ordens que vinham do seu alto escalão, de cima para baixo. Então, Mariane, eu posso dizer que este laconismo, ele é uma relação de hierarquização e de domínio de cima para baixo, com toda certeza. Em especial, destaquem para mim, por favor, em especial, este laconismo, ele se assemelhava à relação do quê? A relação do militarismo. Correto, meus alunos? E por fim, a última relação que nós vamos trabalhar sobre as características culturais do povo espartano é a xenofobia. Mariane, o que vem significar xenofobia? Eu gostaria que vocês destacassem para mim. A xenofobia, ela significa a aversão a povos estrangeiros, correto? Então, novamente comigo, vestibulando. Aversão a povos estrangeiros. Mariane, em outras palavras, você está querendo dizer o que para nós? Estou querendo dizer que essa relação de xenofobia, ela era uma relação totalmente cultural em que o espartano, ele pregava um ódio a todo povo estrangeiro, correto? Eles idealizavam a sua própria cultura, eles eram extremamente, nós poderíamos trazer para os dias atuais,
eles pregavam um grande nacionalismo e eram totalmente fechados culturalmente. Eles não aceitavam a ideia de penetração de outras relações culturais em seu meio, correto? Novamente eu digo para vocês, eles não aceitavam a penetração cultural de outros meios, meus alunos, correto? Pregava-se um ódio total a povos estrangeiros. Pessoal, retomando a relação então de xenofobismo, dúvidas, vamos lá? Perdão, eu não te ouvi. A mulher tinha alguma relação importante na sociedade espartana? Pessoal, com relação à mulher na sociedade espartana, algumas coisas para nós são importantes. Diferentemente da mulher ateniense, gravem isso, diferentemente da mulher ateniense que tinha apenas a função reprodutiva, a mulher espartana, ela recebia também um treinamento militar, correto? A mulher espartana, ela recebia treinamento militar. Por quê? Em períodos de guerra, os homens partiam em direção às batalhas e as mulheres, muitas vezes, elas tinham que fazer a proteção de Esparta. Então, a mulher espartana, ela recebia educação militar, ela recebia uma educação para administrar a cidade neste período de ausência dos homens, correto?